Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa quarta-feira. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, nós daremos prosseguimento aos nossos estudos dos Missionários da Luz, que é o livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e hoje nós teremos o tema vampirismo, que é o 4º capítulo do livro. E hoje quem irá coordenar os estudos é o Diego. Diego, seja bem-vindo e fique com você agora. Obrigado, Abadia. Boa noite, todo mundo. Boa noite ao pessoal que nos assiste aí no YouTube. Bom dia, boa tarde, no momento que você nos assistir. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Para começar, a gente vai começar com uma oração. Então, uma prece inicial. Eu queria convidar todo mundo a fechar os olhos e elevar a sua mente a Cristo. E que Deus Todo-Poderoso nos permita e permita aos bons espíritos que nos assistam no estudo de hoje, que eles nos preservem de presunção, de orgulho, de qualquer valor ou sentimento contrário à caridade e ao respeito. Deus, permita que a gente abra o nosso coração, o nosso ouvido aos seus ensinamentos, e que humildemente a gente consiga ser propagador da palavra e do conhecimento que a gente tem acesso hoje. Que sem vaidade moral a gente possa transmitir tudo que a gente consiga ter entendimento hoje. Que o nosso estudo sirva para o bem de todos e também para o nosso adiantamento moral. Assim seja. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 4. Paulo, não sei se você quiser fazer porque assim, a gente tem feito, né, no geral, esse vai começar um capítulo, não tem acontecido isso de começar um capítulo, né, a gente tem ido, aí o capítulo vai, então talvez não precise de um feedback, mas se quiser repassar, a gente repassou aí no livro o capítulo 1, 2 e 3, que falava um pouco da importância da glândula pineal para a mediunidade, da introdução à mediunidade, da psicografia em si, né, das formas da mediunidade da psicografia em si. E hoje a gente vai começar um pouco sobre o vampirismo. No último capítulo, teve os nossos observadores, eles observaram algumas moléstias, assim, nos encarnados, e eram pequenos seres, assim, que eles viam, e hoje a gente vai desvendar um pouco o que são esses seres. É basicamente isso, né, Paulo? Isso. Só para, eu não sei se a Cacilvia já leu, mas acho que ela não estava na última vez. Esse livro, o Alexandre é um instrutor, Cacilvia, Janete também. E eles estão num centro, foram fazer visita a um centro espírita, onde tem um desenvolvimento mediúnico ali. Então, eles analisaram os problemas com o desenvolvimento mediúnico daqueles candidatos à mediunidade. Depois, no segundo capítulo, trataram da pineal, através observando um psicógrafo. E agora eles vão tratar da questão do vampirismo. Está com você, Diego. Show. Então, vou começar a leitura, eu vou estar em outra aba, então vocês levantem a mão, eu vou ouvir, e por favor me ajudem, pessoal, é o primeiro estudo que eu estou conduzindo, ok? Estamos juntos. Espírito também, please. Então, vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzido da palestra Entre Amigos Encarnados, foram muito escassa. Sim? Ok, show. Obrigado pelas explicações. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra Entre os Amigos Encarnados, foram muito escassas em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores da nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, um instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou, satisfeito, em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava.
Vira os mais estranhos bacilos da natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das focáceas, nem o tipo de bastonetes das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar os trabalhos de mediunidade, está procurando seu lugar de médium. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E a encorajar-me fraternalmente acrescentou. Você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errado. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Acho que aqui a gente já começa a entender que o que é aquilo, né? E que eles podem surgir a qualquer momento. Que não é simplesmente ali naquele estudo mediúnico ou só no centro, a pessoa está ali, está com pensamentos desregrados. Não, que ele pode surgir em qualquer momento, né? Ele já traz esse tipo de pensamento, ou seja, em casa, no trabalho, você pode ter ali ligações perversas, digamos, né? A gente pode trazer isso para a vida diária também. Existe a gente fala assim, é muito comum a gente usar o termo, você está me sugando, né? Sim, 100%. Sim. Você está me sugando. No nosso lar, no trabalho, muitas pessoas... No trabalho é muito comum isso, as pessoas meio que parasitarem o outro, vivem do trabalho do outro. Sim, sim. Suga a pessoa de uma forma que a outra sente e sente muito, se enfraquece em relação a isso, né? Agora, Sim. você imagina, o que a gente sabe é que a força, a energia que eles despendem lá, o sentimento, o pensamento e o coração, quando o indivíduo investe em sugar lá, ele é muito maior que o sentimento nosso, aqui, que nós estamos na matéria. Então, a vibração ela não é tão expandida assim, né? Lá, um simples pensamento é capaz de influenciar muito o outro. Então, esse sugar do outro deve ser uma coisa muito mais profunda, muito mais potente, mais séria, muito mais poderosa, muito mais perturbadora, né? Sim, Então, concordo. essa questão do vampirismo é uma questão que nós vivemos no dia a dia aqui na Terra também, não é só entre desencarnados e encarnados, né? Não é difícil entender isso, né? Sim, a gente só sente um pouco menos, né? Vou seguir, ok? Sim? Só um comentário. Por exemplo, todas as vezes que uma tarefa é minha que eu deixo de fazer para que o outro faça, eu também estou vampirizando o outro. Não é só essas coisas, e a gente pensa numa coisa grandiosa, mas nas pequenas coisas também, que diz que, às vezes, uma coisa é uma tarefa minha para fazer, mas eu jogo para o outro fazer por preguiça, por uma série de coisas, então eu estou acarretando algo a mais para o outro, que seria minha obrigação, por exemplo, minha tarefa. Sim, sim. Você está deixando com que o outro gaste a energia que ele não deveria ter gastado, né? Sim? Sou eu. Eu só queria falar que tem uma semelhança, né? Ele fala, não, porque é diferente, tal, não são os bacilos daqui da Terra, mas são verdadeiras criaturinhas, né? Que ficam lá parasitando, né? E eu acho que ele faz bastante referência
a nós em si, né? Aos encarnados aqui, toda essa influenciação que a gente tem aqui. Mas é muito bom, muito legal esse capítulo. Sim, é a sua visão de médico 100%, né? Eu vejo 100% como energia. Vocês médicos conseguem mesmo ver ali como uma colôniazinha de possíveis bactérias, né? Tanto que eu custei a entender. Aí a hora que eu vi que era o capítulo vampirismo, eu, não, é que bom que ele vai explicar. Porque... Interessante que no Covid a gente viu muito isso, né, Mauri? Vocês devem ter visto também. Como que o vírus, ele puxava a energia da gente. Tanto é que hoje existe a síndrome pós-Covid, que a pessoa fica sem energia. Sim, ainda mantém, né, O Mauri que é fã dos vírus, né, Mauri? Você fala que o vírus é primordial. Vírus é só energia, né? É tão pequenininho. Mas é isso. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido? O pneumococo ajola-se habitualmente nos pulmões, o bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide, o bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch, talvez. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Isso é interessante, né? Geralmente começa na mente mesmo. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes de vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Ele faz uma analogia bem interessante aqui. Que ele, né, então, assim, tudo está ali dentro. Se você vibrar diferente ali dentro, vai externar, né? Vai ter você vai conseguir notar pelo externo. Sim? Sua de novo, aí fala mais uma vez, ao meu ver, da gênese das doenças. Essa colocação aí, eu grifei aqui, o quase sempre, né? Porque isso combina com o Emmanuel, eu acho que é no Consolador, se não me engano, ele coloca que quase todas as doenças e não sei o quê, quase a totalidade, alguma coisa assim, das doenças são criadas por nós. Eu fico imaginando qual que é o percentil que não é, deve ser 0,00000. Não sei. É a questão da higiene. Ele fala a questão da higiene nessa frase. Ele fala assim, a frase é assim, tirado as questões de higiene, todas as outras causas são... Concordo, faz sentido mesmo. Ou tirar, porque assim, se você come mal é porque provavelmente a sua mente está ansiosa e você vai ali desvairado, então começou na mente. Então, assim, ou agora se eu roo unha, por exemplo, se eu não lavar a mão toda hora, aí é uma questão de que não foi necessariamente da mente, mas talvez até foi também, porque eu roo unha de ansiedade, por exemplo, né? Então, se a gente for fazer... mente, porque se você não foi para o lado da higiene, ou era porque você estava tão depressivo, ou porque você estava com preguiça, ou é porque você não via a importância, né, dessa higiene. Então, também, eu acho que também pode ser que está uma forma mental mais leve, né, mas também está ligado à mente. Sim, não, mas eu entendi o que o Paulo falou, porque, assim, a gente tem as questões sanitárias hoje, né? Não é todo ambiente que tem isso né? Então, assim, não é todo mundo que tem água tratada, não é? Por exemplo, lá na Guadinha a gente vê as crianças que não tomam banho cheias de furúnculo na pele, é questão da higiene mesmo. Sim. E ali é mais um ambiente mesmo, não é? Mas também tem...
Tá certo, nesse ponto, sim. Mas tem, então, mas também tem a questão do sujeito em si. Tem sujeito que entra em contato com pessoas infectadas e não adquire doença. Você pode estar no meio de uma nuvem de vírus e não desenvolver a doença, que tem a sua imunidade. Então, assim, mas eu achei que ficou muito claro quando ele fala que a gente é um molde, né? O espírito é um molde pré-existente e nós, o corpo encarnado, do corpo encarnado, somos o jarro de barro, né? Então, fica bem clara a imagem, né? Sim, é uma analogia bem ilustrativa, né? Naquele livro Biologia da Crença, aquele médico, ele fala que ele conta de um outro cara lá, que acho que era um outro médico também, que ele tomava até veneno e não morria, porque é questão mental, né, que ele fala. Ele dá o exemplo que o cara podia até tomar veneno, que ele não morria por causa da questão mental dele. Vou prosseguir. Então, Ok? tá liberada a Coca-Cola, então, Badia. Basta ter a mente limpa, ué. É crença. Ué, mas se o cara tiver a força mental, sim, mas quem é que tem a força mental para isso? Né, mas eu vou atrás dessa força mental agora, porque agora... E é ele que está falando, ele conta do Eu vou câncer. beber uma Coca-Cola rezando agora. Ele conta do câncer, que uma mulher morreu, ela não tinha mais câncer, ela morreu porque o médico falou que ela ia morrer porque ela tinha câncer, e eles foram fazer exame, a mulher não tinha mais o câncer no corpo, ela morreu porque ela acreditou que ela ia morrer. Então, ele conta várias experiências que eles fizeram, né? Não era que estava falando, né? Mas era coisa que eles experienciaram, verdade, verdade. É verdade. Vocês devem conhecer, esse dia saiu uma notícia sobre, sempre sai, todo ano sai, sobre o Warren Buffett, aquele investidor famoso, né? Ele tem 96 anos e a medicina está preocupada, entre aspas, com ele, assim, querem estudar ele agora, porque ele é dono do McDonald's e não sei, um monte de empresa, e ele, há 45 anos, o café da manhã dele é uma Coca-Cola e um hambúrguer. Olha. Ele está com 96 anos investindo e com uma mentalidade, assim, vigorosa. E a notícia que eu vi quando eu abri o celular é assim, a medicina quer estudar o Warren Buffett. Tudo é um equilíbrio, eu acho. Então... E por isso que a espiritualidade, né, André Luiz, no caso, ele é bem sensato, né, e o Amaury ainda pontuou também, o quase, sempre no sentido... No espiritismo nada pode ser generalizado, né, gente? Se a gente passa por uma coisa... Será que Jesus foi tão profundo assim quando ele falou que não é pelo que nós ingerimos, como que é? Não é o que sai da boca, tem um negócio assim mesmo. Não é o que nós comemos, não é o que nós comemos que... Esqueci a palavra agora. Sim, eu li isso já na Bíblia. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai, não é? Sim, então, será que ele deu um sentido mais profundo, né? Não só mas até, né, do nosso corpo mesmo, né? É uma coisa para a ciência estudar no futuro, né? Exatamente. Mas sobre essa questão da alimentação, nós vamos falar ainda nesse capítulo de hoje. Sim, beleza, sim. Eu falei com a Badia do início, você é vegetariana? Ok, mas isso, ao pessoal que nos assiste no YouTube, vocês vão ver, a gente convida vocês a irem no Ramatiz e a também estudar o livro, ok? Vou seguir, ok, pessoal? Atingindo o molde, então ele fez uma analogia aqui com o vaso, né, que o que vibrou interno vai externar. Eu vou seguir. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse, na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano, abre aspas, é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão dos elementos externos, fecha aspas. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos?
Não suptei a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, amigo, como se verificam os processos mórbidos da ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou essas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois, a colheita. E tanto a semente de trigo como de escauracho é uma erva daninha, tá, pessoal? É tipo uma grama, mas é como se fosse uma grama. Sabe aquela grama que cresce até na, no asfalto? É essa, tá? Mas é uma erva daninha. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. Tanto a semente de trigo como a de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão ao seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das lavas com justificável admiração, não tenho dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe um ambiente. As ações produzem efeitos. Aqui, tá, pessoal? Eu vou só subir um pouco. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Aqui, eu acho que é interessante só trazer o ponto daquela máxima. Eu sei que a gente não tem dogma no espiritismo, mas tem uma máxima assim, que a gente tem que levar, que é o orar e vigiar. A gente tem que sempre estar atento, né, às conexões que a gente faz, e aí a gente saber também que o nosso momento de tristeza, talvez é um momento, não, assim, eu não quero ser mal interpretado, é porque, às vezes, quando eu me sinto muito triste ou muito para baixo, não é que eu quero me isolar, mas eu também não quero que ninguém se contagie daquilo, sabe? Não sei, a gente ter essa maturidade também de, tipo, olha, eu estou num momento, então deixa eu buscar a Deus primeiro, sabe? Para depois eu... Não quero ser mal interpretado nesse ponto, de, a pessoa vai se isolar e ela vai só piorar e tudo mais, não. Mas no sentido de busque a Deus naquele momento para você se fortalecer internamente, né? Faça suas preces, tipo assim, você é alguém que ajuda no centro e você teve uma noite desvairada e tudo mais, então talvez evite, assim, só se você for um trabalhador que tem que ir obrigatoriamente, mas vá para, assim, faça um interno primeiro, uma reforma íntima ali, nem que seja de 1 hora antes de ir, sabe? Peça perdão, peça um auxílio a Deus, e aí, porque aquilo pode contaminar outras pessoas que talvez não fizeram aquela limpeza também. Assim como ali é um ambiente que vai ter toda uma luz que vai te ajudar também. Então, quando você estiver lá, pense e eleve o seu pensamento. Não sei. Diego, isso aí é correto, é a chamada solidão construtiva, né? O problema é a solidão tóxica, que você fica doente, mas a solidão construtiva é você buscar um retiro,
Tanto é que as pessoas usam o retiro espiritual. O retiro é na sua casa mesmo, para uma reformulação do pensamento, de um dia ruim, de algum sentimento. É natural isso. Eu acho que faz parte da nossa construção. Porque as pessoas, às vezes, numa situação dessa, às vezes querem fazer o contrário. Então, eu estou triste e tal, eu vou sair para a balada, vou fazer isso, tá? E complica mais a sua situação, às vezes, entendeu? Exatamente. Badia? É aquilo que os mestres falam, né? Os mestres falam na questão da solicitude, como que fala? Tem a solidão e a solitude. Então, que eles falam assim, que nós precisamos ter um tempo para nós, para nos voltar para nós, para encontrar esse Deus, né? Quer dizer, isso é uma necessidade, na verdade. E essa necessidade, ela surge mais, isso é uma coisa que a gente deve ter sempre com a gente, sempre precisa desse tempo, eles falam, Yogananda mesmo fala muito isso, que a gente precisa de um tempo só nós e Deus, que isso é necessidade. Agora, voltando um pouquinho, o André Luiz, ele fala uma coisa muito interessante sobre essa questão da doença, ali quando ele vem ali dar uma mensagem, a segunda vez que ele já fala para a gente que a doença, ela nasce do conflito entre o pensar e o agir. Eu penso uma coisa, mas eu faço outra. E aí ele fala que essa matriz da doença, ela é no momento que essa matriz é criada no nosso perispírito. É a segunda vez que ele fala isso. Esses dias ele novamente ele falou isso para a gente a respeito disso. A Mauri, pode falar. Então, o André Luiz fazendo várias observações aí, ele fica preocupado, né, com esse contágio, ele imaginou aquelas larvas, aqueles micro-organismos espirituais. Eu falei, e aí, como é que é? Como é que não é? Fez umas 15 perguntas, graças a Deus. E o Alexandre falou, mas veja bem, né, isso é um pouco da sintonia do sujeito. Ele fala especificamente do contágio e fala que existe sim esse contágio, da mesma maneira como se tem alguém do seu lado espirrando o tempo inteiro e você vai lá e fica ali no convívio constante com aquela pessoa, você vai gripar, desde que você não tenha um sistema imunológico firme, forte, porque ele coloca, eu estou tentando fazer esse paralelo da questão espiritual com a questão física, orgânica, encarnada, e da doença espiritual, do vibrião espiritual e da bactéria conhecida aqui na Terra, porque ele fala que tem a ver, contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou necessidade de luto, estabelecer ambiente propício em companheiros do mesmo nível. Ou seja, Jesus provavelmente não adoeceria se entrasse em contato com essa turma, porque ele tinha um nível diferente do... Então, vai também do sujeito, né? Vai da carga, disposição, né? Não tinha umas continhas assim para saber se o sujeito ia pegar tuberculose, Paulinho? Era o quanto tempo ele ficou à disposição, o quanto tem, qual é a virulência daquele micro-organismo, o sistema imunológico tem até uma fórmula, se não me engano, que existe para calcular essas coisas. Eu acho que espiritualmente é a mesma coisa. E ele coloca algumas coisas que ele não colocou assim como só isso causa doença, não foi isso. Mas eu senti falta de um principalmente aqui, ó. Mas ele coloca a cólera, a desesperação, né, ele apavoro, o desespero, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Eu senti falta da tristeza aqui, né? A tristeza, ele botou cólera e tudo mais, mas a tristeza a gente sabe também, né, que gera toda essa imantação. Enfim, acho que é uma série de fatores que não é só, pensei e vou adoecer, pensei e vou grudar ali Tanto é que a gente, às vezes, atende uma pessoa, a gente conversa com uma pessoa num atendimento, um amigo que você encontra, e às vezes a pessoa está com uma questão e você não precisa levar aquela questão para você, né? Às vezes você percebe que tem um influxo energético e acaba havendo uma doação, às vezes é o contrário. Às vezes vai gente lá, eu fico até meio sem jeito quando a pessoa vai lá consultar com você e fala, rapaz, estou mais recebendo do que doando aqui, né? Mas eu sempre me coloco nessas circunstâncias como
pedindo auxílio para o pessoal da espiritualidade, porque tem energia infinita aí, né, para auxiliar a gente, quando você está na disposição de ajudar, de ouvir, de fazer o bem. Então, acho que a gente não precisa, entre aspas, se contaminar com isso e levar para a gente, né? Eu, no começo da faculdade, achei que sim. Aí eu chegava em casa com um caminhão de vibriões e energias, além dos meus, né, os que eu pegava no... emprestado. Então, também não é necessário, né, a gente fazer isso, imagino eu. Paulo? Não, então, só para complementar aí o que o Mauri está falando, acho que ficou bem claro aqui, para ter esse vacilo psíquico, tem que haver primeiro a lesão no perispírito, ele ficou bem claro em relação a isso. Primeiro, a semeadura. Então, primeiro, a lesão. Os nossos sentimentos lesionam o tecido perispiritual, aí o contato, nossa energia psíquica mesmo, ou o contato com outras pessoas, pode fazer com que se desenvolva ali, a partir desse fluido vivo, que é o fluido mental, uma larva psíquica, esse bacilo psíquico, etc. Interessante que, quando eles retiram essa questão do vampirismo, ali nesse trabalho da noite, eles acabam também retirando diminuindo essa possibilidade de contágio. E se existe contágio, será que é possível existir uma verdadeira epidemia ou pandemia dessas larvas em determinado local, né? Se Sim, você com zonas umbralinas mais um pequenas, né? monte de pessoas acaba sendo, por viver mutuamente, licenciosamente ali num sistema de muito sofrimento, pensamento, um monoideísmo de cólera, de raiva. Talvez esses ambientes, assim, que a gente vê de uso de substâncias, talvez, Isso. sabe? Talvez ali seja um ciclo, né? E assim, com certeza, eles têm uma vacina para tudo isso, né? A vacina chama-se amor, caridade, que é a vacina, a grande vacina contra tudo isso, né? Sim, durante o intercâmbio, um relato, eu participava de uma comunidade chamada Santo Egídio, a gente ia toda quarta dar sopa para o pessoal que morava na rua. E aí, geralmente, eram usuários de álcool, sabe? Não era a pessoa que morava na rua por ser simplesmente pobre, geralmente era usuária de alguma coisa. E por que eu estou trazendo isso em relação ao amor? Porque qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento da nossa vida. Eu falo porque era na Hungria, eu fiz tudo em inglês, mas eu não falava húngaro, e tinha uma pessoa só que eu conseguia entender dos homeless, das pessoas que moravam lá, porque ele estava viciado em álcool, porque ele falava 6 línguas, era um engenheiro químico que estava ali porque ele perdeu a mulher e o filho em um acidente, a mulher e a filha em um acidente de trânsito. Não conseguiu viver aquela realidade, acabou que caiu no álcool e foi morar na rua, sabe? Então, assim, é justamente a gente saber se colocar no lugar do outro e ter esse entendimento do amor para a gente conseguir furar essa barreira ali, essa zona, porque talvez é só através disso mesmo, sabe? E eu sei que é difícil, mas a gente por isso que eu relatei, para a gente tentar entender que, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Então pode ser que vai, né? Então, assim. E o cara caiu no álcool. Foi a única pessoa que eu entendi, que falava 6 línguas e ele pôde falar comigo em inglês, sabe? Então, que sejamos propagadores do amor e que a gente tenha o vigiar, o orar e vigiar, né, a todo momento, para que, se acontecer, a gente consiga aguentar momentos também. A Mauri? Não, é que eu me lembrei daquela história da medicina, que eles falam que havia na época da peste, na Idade Média, se não me engano, tinha uma histeria coletiva. O pessoal saia doido na rua, gritando, e uma maluquice assim, uma espécie de uma loucura coletiva. Então, não deixa de ser uma infecção, né? Na própria Covid, todo aquele medo que envolvia, todo aquele desespero, também ficou uma psicosfera pesada, né? Então, existe sim esses momentos de infecção coletiva, epidemias, né? Não só as orgânicas e Sim. encarnadas e tradicionais, mas as de espirituais, né?
Sim, esse próprio capítulo vai trazer mais para frente, né, que o espírito pode se ligar à pessoa, não só esses vacilos, vai trazer um pouco para a gente na frente. Eu posso continuar, pessoal? Sim? Ok. Então, a cólera, naturalmente, quanto da matéria mais grosseiro. Ok. Então, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito da vigilância e defesa. Ou seja, a gente tem que estar ali, que a erva daninha ela pode nascer, assim como esses, né? A gente pode criar esses microbacilos, vou chamar ali, do mal. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus, a, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos dias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, perdão, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo, vou subir mais aqui, muito, aqui. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerâncias psíquicas. O plano superior jamais, perdão, o plano superior jamais nega recursos, o plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humildade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão. Porque, se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo. Aqui, tá, pessoal? Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando as antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Ok, vamos continuar. Deus meu, exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou:
Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou. Naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros da ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Aqui é interessante ele falar, me chamou muita atenção aos 20 anos, eu tenho 32 já, tá, gente? Mas aos 20 anos, porque eu lembrei muito da época da faculdade, o quanto o pessoal realmente está muito mais preocupado, assim, com a aparência, sabe? Com as festas, do que simplesmente tá ali querendo entender, assim, sei lá, desenvolver o intelecto, sabe? Não sei, me chamou muita atenção aquela frase. De estar mais dos alfaiates, aí me veio a aparência. Sim, a Mauri. Mas é isso, a gente vive a ilusão aqui, como se aqui fosse o resumo do que fato somos, e aí você preocupa com a casca. Ele fala dessa questão da sintonia. Isso tem muito Deus nisso aqui, né? Porque assim, não vai jogar um raio em você ou em mim, é simplesmente aquilo que eu sintonizo, né? E como é que eu sintonizo diferente? É mudando, como? Me reforma. É mudar meu padrão, é se voltar mais para a espiritualidade do que para a materialidade, é praticar o bem, é ser mais amoroso, mais paciente, mais equilibrado, mais disciplinado. Quando você vai fazendo o seu equilíbrio, você vai dissuando dessas questões aí vibracionais que levam a adoecimento, né? Tanto físico quanto espiritual. Então, isso fica muito claro, assim, né? Não só a questão que a gente sabe da criação da doença por si só, né? Sem nenhum parasita, digamos assim, que você vai pelo seu espírito, pelo espírito chegar no corpo, você também acaba imantando essas criaturinhas, esse parasitismo aí, e ele é muito claro aqui, né? Exsugar-lhes a substância vital. Então, vai tirando sua vida, sua vitalidade mesmo, a sua possibilidade orgânica, né? Que a substância vital tem a ver com isso, né? Então, E o quanto ela perdura no pós-morte, né? Não é necessariamente... Sim, pode morreu, acabou, né? Ele então falar, vai vir um espírito de luz me salvar. Não, a não é assim, probabilidade, da na mesma verdade, de você virar um vampirinho é muito maior do que vir um espírito de luz, se você não quiser, né? Porque a tendência da pessoa que está ali, né, imantada em certos seres, de perceber aquilo é mais baixa. Então, até ela perceber, pode ser que ela fica muito agarrada, e aí mostra, né, essa frase, né? E ele fala isso no final ele fala no final também do trabalho que eles estão fazendo ali. Ele falou, não, você dá uma olhada ali na saída. Porque às vezes já gruda de novo, que o sujeito mantém aquele padrão, né? Então, eu tenho mania de semelhante falar, ao desencarne. sim, como você trouxe sobre vibração, ondas, no geral, é isso, né? Você, igual a rádio. Eu tenho mania de falar que a gente se conecta àquilo que a gente emana, não adianta. É que nem o rádio e a rádio. Se você quer conectar na 97.9, você roda ali o seu rádio, eu sou do tempo que roda, tá, gente? Eu sou de 92, então você pega o rádio e no seu carro você roda ali. O que você está fazendo quando você está rodando e está colocando a faixinha no 92? Você está colocando na sua antena para ela emitir ondas de tamanho 97.9. Isso vai fazer com que ela se conecte às ondas que estão vindo lá da torre e sejam de tamanho 97. Eu agora quero mudar, quero pôr na 94. Então você vai rodar, porque a sua antena vai começar a emitir ondas de tamanho 94 agora. Então, a gente vai conectar naquilo que a gente emanar, não adianta, sabe? Ressonância, né? Na física é ressonância. Exatamente. Abadinha? Não, que me veio, quando o Paulo falou, uma frase assim, Frei Fabiano de Cristo disse uma coisa um dia desse, ele disse assim,
todo mundo diz que ama Jesus, mas ninguém quer o sabedor, ninguém aceita o amor dele, né? Quer dizer, é bonito falar que Jesus, 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 mas ninguém quer ser igual a ele. E aí, eu estava olhando hoje, preparando as aulas do passe, que as aulas do passe, a maior parte delas vai ser em cima desse livro. E ali eles têm as figuras onde eles mostram através da figura ali o que acontece com essas emanações, o que essas larvas produzem no corpo por causa do álcool, por causa do excesso de sexo e outras coisas. Então, é um negócio muito horripilante, sabe, você olhar. Daí mostra essa questão que ele fala da excesso de alimentação, né? Daí mostra realmente o intestino do cara, como que ele se transforma. Aí mostra as questões dos órgãos genitais. Aí é um negócio muito doido, sabe assim? Então, a maior parte deles é tudo em cima desse livro, desses comentários aí do André Luiz. Então, hoje eu estava preparando, estava vendo, tem tudo a ver, e é em cima desse livro mesmo. Sim. E eles falam muito para a gente, os mentores falam muito para a gente na entrevista e tudo, que a gente tem que falar para as pessoas que tem que mudar o campo mental. Se elas não mudar o campo mental, não tem como, sabe? Não tem outra maneira, sabe? É aquilo que falou, sai dali, chega lá do lado de fora, esses bacilos, essas questões aí mentais, todas elas voltam novamente, não adianta, sabe? Porque ali, o que vai acontecer? Ali vai procurar novamente fazer com que o ser volte ao equilíbrio dele. Mas se ele saiu daquele momento ali, ele entrou novamente no psique dele que estava antes, é tudo a mesma coisa e não tem outro jeito. Sim. É todo um trabalho constante, né? Constância. Aí, né, falou as infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento. Deus meu, mas eles não são servidos em pratos, né? Elas bastará o desencarnado agarrar-se, os companheiros de ignorância, encarnados, qual erva daninha nas árvores e sugar-lhes a substância vital. Então, fica te parasitando mesmo, né? Como a Mauri mencionou bem, ela fica sugando o seu fluido vital ali. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadosamente orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras de touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência? O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva e o pobre animal, muita vez, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que atrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Deixa eu só subir aqui. Sim. Aqui, tá, pessoal. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encareceríamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar nossos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos a organismos sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o alimento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lá, será também sagrado. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar
A ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas, e o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa dos nossos superiores. André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes detestávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, deixa eu só subir assim, tá aqui, tá? Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis da racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuo? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe do homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou do macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência nas descobertas muito eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países. Há muitos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos da alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenares. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores,
Não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional entre a fraqueza e da inteligência deles, não há demais que, por força da animalidade que conservara desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins, na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava no meu ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando. Segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores específicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhe avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Lá fora? Perguntei alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lições! Exclamei. Notando que nossos amigos encarnados se dispunham a sair, o instrutor convidou. Venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Assim a gente termina esse capítulo. E aí vai vir um novo que a gente vai entender o que acontece lá na via pública. Gente, dá até medo. Por isso que eu falo, a gente tinha que morar no centro. Essa parte aí, Luiz, pode tá falar, falando assim, né, que assim como os animais a gente acha que não tem problema nenhum, nós, para os seres superiores, nós somos iguais aos animais. A diferença entre nós e eles é a mesma que existe entre os animais e nós. E aí a gente quer a proteção superior, sendo que nós somos superiores, entre aspas, né, dos animais, e não cuidam deles, e a gente extermina eles e quer a proteção daqueles que estão acima de nós. É uma coisa que é muito incrível nessa comparação que ele faz. O jeito que ele estava falando aqui estava parecendo um Ramatiz em Fisiologia da Alma, né? O jeito que ele estava se expressando é muito parecido. E parece que ele associa aí, não sei se vocês ficaram com essa impressão, muito dos parasitas aí com a nossa alimentação, que é muito interessante isso. Então, porque eu acredito que muitos desencarnados, uma das grandes pressões da matéria seja o alimento ainda. Eles precisam estar frequentemente. Vocês devem lembrar do nosso lar que o próprio André Luiz sentia fome, sentia frio, sentia sede. Então, essa eu acho que é uma coisa muito séria, ainda mais quando muito ligada à carne. Agora, essa questão da carne é séria, né? Primeiro que no Livro dos Espíritos eles falam que nós devemos comer carne ainda. Lá está escrito bem claramente, eu já li vários artigos lá, citam uma passagem lá, é bem clara. O Espírito responde, não lembro qual questão, que é necessário ainda, tal. Mas nós temos que ver que aquilo é uma época, século XIX ainda, né? Depois vem aqui já a questão antiga, né, do Chico Xavier, que comia carne, e o Hitler, que não comia carne. Então, só que o Chico Xavier, ele comia, as pessoas não falam que ele comia carne quando ele era convidado na casa dos outros. Ele não era um famélico, vamos dizer assim, um adepto carnívoro.
o Chico Xavier era extremamente educado. Então, quando ele ia na casa dos outros e serviam carne, ele comia, porque é uma questão de educação. Essa questão de educação é exatamente o evangelho que você trouxe lá da parte que Jesus fala isso, sabia? No evangelho acontece alguma coisa que alguém fala, mas como que eu vou colocar isso ou vou comer alguma coisa, aí Jesus ensina ele, mas não é o que você coloca na sua boca, ou seja, pode ser educado quando alguém te oferecer tal coisa, é o que, tenho quase certeza, depois pode pesquisar o evangelho, é basicamente isso, é essa questão da educação que Jesus fala, olha, se alguém te oferecer e você tá lá no evento, você tá na casa da pessoa, e você não come, se for, né, a única coisa, para também não... E só para concluir aqui, eu achei interessante ele falar que a ciência tinha como resolver essa questão da deficiência de vitamina B12. É comum quem não come carne desenvolver deficiência de vitamina B12. Todo dia eu vejo aqui pessoas com vitamina B12 no sangue, baixíssimo, que não comem carne, baixo mesmo. E a vitamina B12 não tem no reino vegetal. Não existe. Eu pesquisei esses dias, você acredita que definitivamente não existe. Sim. O que existe agora foi o seguinte, uns pesquisadores lá da Universidade Americana, ou brasileiro, não lembro, eles cultivaram uma planta que é esqueci agora, uma planta comum que a gente come, uma vagem aí. Eles cultivaram com uma vitamina B12 que fica fosforescente. Então, o que eles fizeram? Eles enriqueceram o solo de vitamina B12, bastante. E aí essas plantas absorveram vitamina B12 a folha delas ficou toda fosforescente. Olha. Mostrando que a ciência poderia resolver isso de maneira fácil, né? Hoje vai ser uma desculpa, a partir dessa descoberta, vai ser uma desculpa a pessoa falar, não tem vitamina B12, eu continuo comendo carne. Realmente é um risco grave de desenvolver deficiência de vitamina B12. Porém, o ovo não tem vitamina B12. Muito pouco. Tem, mas ovo não tem. Lá no Instituto de Inovação... Tem, mas é muito pouco. A gente está desenvolvendo um chocolate com vitamina B12. Mas, então, assim, é inserida, né? Tem que tomar suplemento, sabe? É isso, pessoal. Obrigado. Só complementando aqui, já passou das 9 um pouquinho. Quando fala essa questão do Hitler, mas talvez se ele comesse carne, ele seria pior do que ele foi, né? Então, talvez seja por isso que ele nasceu vegetariano, para fazer o tanto de dano que ele causou, talvez ele teria começado antes fazer o dano, né, com a humanidade. Então, isso... E outra coisa, por que existe essa questão, quando você fala da vitamina B12? Porque não teve interesse em buscar isso de uma outra forma, porque quando existe interesse, sempre existe algo, né, que aparece, porque eu acho que Deus fez tudo perfeito, porque se eles falam tanto essa questão animal, é porque deve existir outra forma, que talvez não foi descoberta ainda pelas pessoas, por essa falta dessa pesquisa de ir atrás dessas coisas também, né? Mas é uma boa questão para perguntar mesmo. Vou perguntar qualquer dia desse para o André Luiz a respeito disso, para ver o que ele fala dessa questão da vitamina B12. Da B12, realmente não tem mesmo no reino vegetal. Porque eu tive que fazer essa pesquisa de prioridade até, sabe, para ver patente. Mas talvez pode vir aí em micro-animais que a gente consiga produzir, sabe, sem essa maldade, não ainda. Né, talvez pode esclarecer mais para a gente. Porque quando o Ramatiz fala, ele dá exemplo até do elefante, que o elefante é herbívoro e papá. Eu sei que lá no livro dele ele dá exemplo do elefante. E ele fala que quando aquela geleira dissolver tudo lá, que vira água, que lá embaixo tem muitas sementes que vão ser outros frutos diferentes que a gente ainda não conhece, que vai servir para a alimentação das pessoas, né? Ok, abriu minha mente. Obrigado. Show. Ok, a gente finaliza aqui o 4º capítulo. No próximo, próximo é do Adão. Como que chama o próximo aí? Roda um pouquinho para baixo. Então. Só um minuto aqui. O próximo a gente vai falar sobre influenciação. Beleza, tá bom. Perfeito. Paulo, você podia fazer a oração para a gente? Posso.